Então vamos lá, pessoal. Ontem a gente parou em um trecho, eu quero continuar para terminar a aula de ontem, a gente entrar em aula de coluna, porque a coluna é uma área que é uma demanda muito grande para nós fisioterapeutas. E você tem síndromes de coluna, síndromes dolorosas da coluna, desde as mais simples, as dores de menor complexidade, e tem as radiculopatias, que são problemas de maior complexidade, e que nessa que nós vamos fazer a diferença. Porque expertise aqui, como tem muitos profissionais já muito experientes, todo mundo já faz muito bem alguma coisa, né? Então vocês vão... Mas o diferencial mesmo eu vejo que está nas radiculopatias, que são aqueles problemas que tendem a ser refratários, tá? Então ontem, só continuando aqui, a gente vai ver aqui essa questão. Essa paciente é uma paciente do ambulatório social que eu tenho lá. O que eu chamo de ambulatório social? Como eu dou aula, recebo alguns pacientes lá no curso de imersão, são profissionais que vão lá, o Fábio, eu quero ficar uma semana com você na clínica. Então eu tenho que ter alguns pacientes que eu ajudo, e eles também, na hora de eu fazer prática com os alunos, eu convoco esses pacientes e tal. Essa é uma paciente do nosso curso de imersão. Ela é massoterapeuta, ela fazia massagem lá na minha mãe, e ela apareceu no meu consultório com uma dor em cervical, o ombro, todo o membro superior, até dedos, né? E compatível com a área que ela atua, que ela é massoterapeuta. E esse paciente, geralmente, você não consegue, às vezes, mesmo diante de uma avaliação bem feita, você não consegue determinar, é uma radiculopatia ou é uma tendinite. Tendinite de qual grupamento muscular? Não tinha, era impossível avaliar a paciente. Um teste de força era impossível, porque ela estava com dor aguda e já tomando remédio, anti-inflamatório e tal. Então, o que nós fizemos? A gente pegou as áreas de dor, fomos aplicando, né, determinando as áreas de dor, dentro dessas áreas o ponto mais dolorido. Qual a concentração que vocês sugeririam para vocês que estão começando? 10 gramas, perfeito. Eu vou perguntar várias vezes para isso ficar bem gravado. E aí, beleza. Essa paciente começou a chegar no segundo procedimento, segundo dia, terceiro, cada vez melhor. E o volume compatível com a área que eu quero tratar. Em torno de 10 ml por ponto. 10 a 15, ou às vezes 20. Estou vendo que o gás está fluindo, para evitar de ficar agulhando muito, né? Em torno de 10 a 20 ml por ponto, depende da área que eu quero tratar. Tem áreas que são muito sensíveis, 5 ml. Isso eu olho muito, eu falo que é o sinal da careta. Eu estou fazendo a aplicação. Tem que ser lenta, gradual, velocidade. A dose, que nós já falamos, o volume coerente. Mas se eu estou disposto, se eu pensei, eu vou fazer dorso da mão, que eu achei que eu vou colocar ali 20 ml. Com 10 o paciente começou a fazer careta, eu paro. Entende? Paro, massageio, né? A Graça falou, eu também faço isso. É assim, não é só eu vou pôr esse volume ponto, não. Eu coloco o volume que o paciente não vai sofrer muito. Mas foi um volume suficiente, tranquilo, eu massageio, eu espalho esse gás, depois eu volto para um ponto próximo e acabo de colocar o volume suficiente. Observe a cara do paciente. Está fazendo, o paciente fez uma careta, para na hora, tranquiliza, faz uma compressão, espalha esse gás. Então, esse cuidado tem que ter, tá? Então, beleza, a paciente voltou no outro dia. Essa paciente tem sintomas mistos, né? Tendinite do supra, bursite, dor tensional e a dor radicular, que ela só fui detectar depois da melhora do quadro geral. Melhorou todas as dores, mas eu percebi que tinha uma dormência, uma perda de força. Começamos a fazer na região cervical também, entende? Então existem coisas, paciente com quadro agudo, se permita ir varrer, é igual faxina, né? Tá muito bagunçado a casa, você quer achar uma chave, você só vai achar às vezes no final da faxina ou no meio. Tem quadros de dor complexa que você vai ter que ir faxinando, você vai limpando, vai melhorando e depois você vai identificando exatamente o que tem ali. Então esse caso é um caso bem interessante. Sempre quando o paciente chegar com dor aguda, olha o trabalho desse paciente, igual era aqui, essa paciente. E detalhe, olha, só ozônio, entende? Esses pacientes do ambulatório social, eu me permito, às vezes, só fazer ozônio, para eu testar a técnica. Já que é um ambulatório social, eu estou ajudando, então eu me permito
testar a técnica. Eu não fiz acupuntura, não fiz nada. O paciente melhorou absurdamente, tá? Esse caso é um caso muito interessante, que a gente sempre fala da questão começar como? Doses menores, mais superficial, com segurança, né? Essa paciente eu tive que atender ela em casa, eu não faço atendimento domiciliar só quando o paciente não consegue ir, porque a clínica tem muito movimento. Sair da clínica para mim hoje é complicado, mas tem casos que não tem jeito. E era perto, então eu tinha essa logística de, sem precisar de levar aparelho, eu enchia uma seringa e com 5 minutos de carro eu estava na casa do paciente. Ela já abria o portão, guardava o carro na garagem. E essa paciente, ela tinha uma dor no joelho, já tinha feito a viscosuplementação sem resultado algum. E eu fiz, refratário a viscosuplementação, refratário à medicação, incapacitante. Essa paciente não conseguia nem levantar para tomar banho. Ela ficou até no banheiro, no quarto, na suíte da filha, porque ela mora só, mas aí não conseguia fazer nada. O genro e a filha, mais os outros filhos dela foram lá, buscaram, carregaram, subiram uma casa de 3 andares, colocaram ela lá em cima. Ela tinha que tomar banho na cama, davam um banho nela, fazer xixi também com a comadre. E, mais importante, o ozônio não foi o primeiro tratamento dela. Medicação não deu certo, viscosuplementação não deu certo. Olha que bacana de testar o ozônio. A viscosuplementação já tinha passado 45, 60 dias, ou seja, não ia interferir em nada. Se tivesse recente eu não faria, para não atrapalhar o procedimento do colega. E aí fui lá na casa dela, porque ela não conseguia vir à clínica, e só ozônio, lê aqui, periarticular, 0, um quadro extremamente grave, sem vazão de cápsula. Na segunda, deixa eu ver para falar com exatidão, fiz a primeira, na segunda vez que eu fui lá, ela já conseguiu, com auxílio, tomar banho no banheiro. Na terceira, já cheguei com essa paciente andando em casa. Ela tinha dor, mas estava andando. Então, assim, a gente pode subestimar uma aplicação periarticular? Nunca. Essa paciente, como eu fui atender na casa dela, e como a nossa conversa tem que ser uma conversa alinhada. Alinhada em que sentido? Olha, a senhora entende que é um tratamento. A ozonoterapia não é um milagre. Mesmo que algumas reportagens possam aparecer, alguns profissionais façam um drama, não. É um tratamento, é uma ferramenta terapêutica que, honestamente, realmente ela é bem potente, bem diferenciada, mas é um tratamento. Então eu propus 20 procedimentos, cobrei um preço diferenciado por ir na casa dela, mas só fiz ozônio. Por quê? Porque eu já saí tarde do consultório, vou fazer acupuntura, fazer ozônio, então eu só fiz ozônio. Detalhe, só periarticular. Eu sou uma casuística bacana para vocês, porque eu atendo há muitos anos e há muitos anos fazendo periarticular, com resultados fantásticos. Essa paciente, ela foi minha paciente, olha que interessante. Antes desse episódio, há uns 6 anos atrás, ela tinha feito um tratamento comigo para artrose de joelho, em um joelho. 6 não, deve ser uns 4 anos atrás. E aí, eu falei com a dona Terezinha, vamos tratar o outro também? Não, é porque ela não gosta muito de aplicação. Não, só esse, o outro não tem nada. Vamos tratar, porque a artrose é um processo degenerativo, que evolui. Um joelho está sintomático, mas com certeza o outro já está em processo. Não quis deixar de jeito nenhum. Aproximadamente, eu acho que depois ela teve esse quadro agudo. Esqueceram que foi o ozônio que ajudou. Na época no consultório eu fiz acupuntura, fiz ozônio, magneto, fiz tudo. A filha esqueceu, levou no médico, é o que tem que fazer e tal. Aí que fez isso tudo, medicação, viscosuplementação e nada. Aí eu falei, vamos procurar o doutor Fábio. Ô mãe, foi o Fábio que resolveu. Por que nós estamos dando bobeira? Mas por quê? Como ela fez a viscosuplementação, estava esperando dar certo. E é até bom. Viscosuplementação é ácido hialurônico e outros afins, né? E aí esse termo viscosuplementação é porque hoje não tem só o ácido hialurônico, tem outras medicações que são compatíveis. Então o que acontece? Se ela tivesse feito, aí eu propus para ela fazer no outro joelho, só que tem que pedir a permissão, né? Eu tenho que pedir a permissão, eu não vou chegar e... Ela não quis por medo das injeções, ela é bem medrosa. Eu falei, olha, é uma oportunidade que ela está perdendo, não vou cobrar a mais por isso,
a senhora está deixando de receber um tratamento preventivo no joelho. Aí ela voltou, peguei a anamnese, era o joelho que nós não tratamos. O joelho que nós tratamos, zero dor. Entende? Então, é interessante. Eu fiz a filha dela enxergar. Ela falou, tá vendo, mãe? Olha a bobeira que a senhora deu. Tá tendo que gastar de novo. E não só gastar de novo. Olha o transtorno. A casa da senhora está fechada. Tinha que trazer a senhora para minha casa. Eu saí do meu quarto. Por que ela foi para o quarto da filha? Porque era a única suíte da casa. E como o banheiro estava perto. Então, pessoal, é incrível. E outro detalhe. 73% dos pacientes, isso é estatística, tem tendinite, com pacientes com artrose, tem tendinite da pata de ganso, que na acupuntura é equivalente à região do BP9. Então, sempre quando você for um artrose joelho, palpa, observe essa região medial, observa a pata de ganso, que é a inserção do sartório grácil semitendinoso, né? Então, isso aqui é uma imagem de termografia, tá? Do Instituto Peixoto, ela passou essa imagem, é uma colega fisioterapeuta que tem se destacado muito, faz um trabalho maravilhoso com termografia. Eu trabalho com termografia, faço a foto do processo inflamatório, mostro antes e depois. Paciente com poliartralgia de dedo, você tira a foto termográfica, você mostra para ele o quanto está diferente, né? Essa imagem termográfica dá um feedback enorme e depois é caro, mas se paga. Você tem máquinas, você tem aparelhos desde de 3 mil reais a 45 mil reais. Então, se paga se a sua clínica tem um fluxo grande, né? Isso ajuda a fidelizar. Às vezes você não consegue cobrar por isso, ou às vezes consegue, depende da sua capacidade comercial, mas é um feedback muito bacana, tá? Então, ó, 70% dos casos, região medial, tá vendo? O BP9 está por aqui. Comece a procurar essa região, palpa a região, que é uma dor mais superficial, e coloque o ozônio aqui com a agulhinha de insulina, cai muito bem, tá bom? Então, pessoal, olha o joelho aqui, ó. Esse aqui tá desenhado aqui, tá um desenhozinho aqui do tendão patelar, tá vendo, ó? Os pontos de acupuntura estão, essa aqui, a linha articular. Isso aqui é um bom estímulo visual para a hora da gente ver onde está aplicando, tá? Olha aqui, ó, tendão patelar, uma visão, não sei se eu falo tridimensional ou bidimensional, mas uma visão que tem a noção de profundidade, onde que nós podemos entrar. Eu posso entrar, o ponto de acupuntura está aqui lateral, tem um ponto de acupuntura medial, eu posso usar o ozônio, lembra? Subcutâneo, periarticular e com mais polêmico ou não, vamos aguardar essa questão, nós estamos sendo filmados, eu estou filmando aqui, por isso que eu estou tendo um cuidado para falar. Então a gente pode usar esse ponto dependendo do que o nosso conselho vai nos permitir. Nós podemos usar ele intraarticular. Joelho das rezadeiras, pessoal, bursite. Se eu já tenho a inflamação dessa gordura de Hoffa, vocês estão percebendo o cuidado que vocês têm que ter. Vocês eu já tenho um compartimento que está em expansão. Eu tenho que tomar cuidado, por mais que ele peça alguma técnica anti-inflamatória, eu tenho que tomar cuidado não sobrecarregar esse compartimento. A dor vai piorar, talvez, já está no limite, vocês vão inflar ainda mais. Então tem que ter esse cuidado. Onde eu vou colocar? O compartimento, ele tolera mais gás? Seria no início eu fazer uma aplicação subcutânea por via atração, quimiotaxia. Isso vai desinflamando, vai desinchando. A partir disso, eu consigo colocar mais volume. É esse cuidado que vocês têm que ter. Bom? Pacientes graves, esclerose lateral amiotrófica. Eu posso usar esse paciente tendo em vista que a doença não tem cura? Posso. Tudo depende de como nós conversamos com esse paciente. Se eu explicar para esse paciente que apesar de eu não curar a doença dele, mas eu posso, para a família, né, que muitas das vezes o paciente nem sabe que tem, a família que, às vezes, né, eu consigo melhorar a qualidade de vida do paciente, eu previno infecções oportunistas e outras comorbidades, que eu vou melhorar o estado geral dele, sim, é honesto. Eu não estou prometendo a cura, estou usando uma ferramenta terapêutica com fins de melhorar a qualidade de vida desse paciente, para que a partida dele seja uma partida mais digna, né? Esse paciente está com um oxímetro de dedo monitorado,
Tenha esse cuidado, custa menos de R$200 um oxímetro de dedo. O paciente às vezes está fazendo um procedimento, chega ansioso lá, falta de ar, você coloca um oxímetro, olha, você está saturando bem, está 98%, está tudo tranquilo. Fica tranquilo, te dá tranquilidade e também dá tranquilidade para o paciente. É uma paciente que ela está evoluindo para insuficiência respiratória. Eu fiz questão de não colocar um oxímetro de dedo, porque dependendo da posição que eu mudava ela, caía a saturação. Ela já tinha dificuldade de... O senhor tem um hábito de aferir a pressão? Sempre. Sempre. Eu vi ali que faz uma vasodilatação e baixa a pressão. Sempre. Isso é questão de boa prática. Boa prática. Lógico que alguns pacientes muito saudáveis, a gente não faz. Mas seria prudente. Você está valorizando, você chega, afere a pressão do paciente, principalmente se o paciente tem histórico. Paciente saudável, às vezes a gente deixa passar, mas o paciente com alguma outra doença, paciente com histórico de hipertensão, você sempre vai perguntar na avaliação. Senhora, hipertensa, diabética, sim, quanto tempo você não vai no médico? Ih, tem muito tempo. Pode olhar que essa paciente está descompensada. Tem 3 anos que eu estou com a mesma medicação e está até hoje. Não muda. O cardiologista pediu para voltar de 6 meses, tem 3 anos que eu não vou. É bem possível que essa paciente esteja com a pressão alta, descompensada. Se acontecer alguma coisa durante o procedimento, a culpa vai ser de uma técnica que não tem culpa, que não tem nada a ver com isso. Então, essa é questão de prudência. Autismo, tá, pessoal? Autismo, eu tive uma experiência muito bacana com autismo. Não tenho muita casuística lá. Minha experiência maior é dor. Mas os casos que eu tive com autismo foram muito bacanas. Inevitavelmente, esse aqui é um congresso que teve lá em BH, que eu fui, é um congresso organizado por pais e mães de autistas e que foi um aprendizado incrível para mim. Eu cheguei no consultório, já tinha 3 pacientes marcados, porque eles são super bem organizados e aí você vai lá, você faz um cadastro e as mães tem em Minas, onde? Região Manhuaçu, Belo Horizonte, onde que tem, Nova Lima, então eles têm um cadastro, eles cruzam dados e as mães que precisam fazer, que querem fazer, eles referenciam aquele profissional. Então eu já cheguei em casa, já tinha 3 pacientes marcados. Uma coisa que é bem interessante que as mães falam, que diminuiu os sintomas, tipo assim, melhorou a concentração, a criança começou a olhar no olho, antes ela não sentava para comer, agora eu consigo sentar minha filha. Lógico que é uma conversa muito mais ampla do que isso. O ozônio faz parte de um programa, né, que envolve alimentação, envolve um cuidado muito maior que isso, tá, pessoal?